Queremos falar sobre o tema a doçura da graça de Deus. Repita comigo, a doçura da graça de Deus. Aleluia! Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 e 9, como base dessa mensagem. Apocalipse 10, versículo 8. Novamente a voz que ouvi viera do céu, estava falando comigo, vai e pega o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse, pega-o e o devora. Ele será amargo em teu estômago, mas em tua boca será doce como mel. Senhor, aqui está a tua palavra. Tua palavra, a tua voz criadora, que criou todas as coisas. Fala conosco mediante a tua palavra. Amém. 3 homens na Bíblia foram ordenados por Deus a comerem um livro. Profeta Jeremias, profeta Ezequiel e o apóstolo João. Ezequiel teve uma visão de um rolo e Deus lhe dizia, come deste rolo, enche bem as tuas entranhas, come o que achares, enche bem as tuas entranhas e fala à casa de Israel. Profeta Ezequiel 3. Profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16, ele fala assim, achando as tuas palavras, logo as comi, e foi a fortaleza do meu coração. Logo as comi. Existe uma apatia, uma vagareza, um marasmo em relação à Bíblia Sagrada. Sabemos que aqui está a nossa nutrição espiritual para a alma sobreviver fiel. Mas demoramos muito para nos alimentar dela. Ezequiel teve uma visão. Jeremias se apressou em comer o rolo do livro. João foi-lhe mostrado um livrinho aberto. A Bíblia precisa ser, para nós, igreja, um livro aberto. Quando viemos para Cristo, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, viemos de um mundo amargo, viemos de um mundo perdido, viemos de um mundo sem graça, um mundo cheio de contenda, um mundo cujo sistema não funciona, nunca funcionou, o espírito do mundo. Aleluia! Eu vim de um mundo sombrio, você veio de um mundo assustador, apavorante. É só você dar uma voltinha no bairro, nos bairros, nas periferias, nos morros, ou nas cidades, nas grandes metrópoles. Você vê um mundo sem graça, um mundo cujos corações estão amargos. Mas nós que somos cristãos, ou dizemos ser, como está nosso espírito? Jó disse, o teu cuidado, Senhor, guardou o meu espírito. Jó 10, 12. Davi disse no Salmo 31, 5, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Aborreço as ações daqueles que se desviam para a mentira. Entrego na tua mão meu espírito, ó Deus da verdade. Aborreço aqueles que se desviam para a mentira.
Salmo 31, 5 e 6. Martinho Lutero disse 3 vezes: na tua mão entrego o meu espírito. E Deus diz, em Tessalonicenses 5, 23, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados para o arrebatamento da igreja ou a nossa partida. A doçura da graça. A graça existe antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro imaculado, incontaminado, morto antes da fundação do mundo. O que quer dizer isso? Que na mente de Deus, ele já tinha planejado e nos dado esse presente, este dom pela graça, a salvação a todos os homens. Deus não tem preferências. Dizem que Deus é brasileiro, não é não. Deus não tem preferência. Ele é o Deus que criou todas as nações, diz o Salmo 47, versículo 8. Deus criou todas as nações. Ele ama todos por igual. Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. E antes que o mundo existisse, a graça de Deus já existia. O que é a graça? É a sua presença, a sua autoexistência, o seu poder de dominar tudo, a sua onisciência de saber tudo, a sua onipresença de estar em todo lugar, o seu amor perdoador, a sua justiça que Jesus teve que pagar. A justiça de Deus foi aplicada em nós pela morte de Jesus. Então essa graça veio para nos dar uma vida doce, não sem problemas. É preciso explicar que quem vem a Cristo deixa a bagagem da amargura, um espírito frio, amargo, cruel, rancoroso. Irmão, se você se sente abatido por um problema e está magoado com alguém, amargurado, toda hora havendo más notícias na televisão, isso gera um espírito amargo. Saiba se distrair na televisão. Que tal ver os animais que Deus criou, a beleza exuberante da natureza, o abrir de uma flor, os riachos, as montanhas. Diz o Salmo 19 que os céus, a natureza, proclamam que Deus existe, mostram a glória, o reflexo da sua glória. Uma vez eu falei para minha esposa, Marina, se você vê as belezas naturais que eu vi no Guarujá, você se espanta toda. Ela falou assim, bom, são apenas reflexo de onde eu vou morar. As belezas naturais que espantam nossos olhos não se pode comparar com a glória que nos há de ser revelada. As aflições desse tempo presente não pode se comparar com aquela glória. Romanos 8, versículo 18. Então a graça, meus irmãos, docifica a tua vida. O crente tem que ter um espírito contagiante. Foi dito ontem aqui no estudo bíblico que o Espírito Santo nos tira do marasmo, de uma vida inativa, morta, morna, uma vida sem projetos. Ele nos dá uma vida ativa com Cristo. Aleluia. Quando você vai orar, não é por obrigação. Eu tenho obrigação de orar. Não. A oração é um prazer. A oração é uma obrigação cristã? É. Sou obrigado a orar porque dependo de Deus. Eu não posso me ajudar. A autoajuda não me ajuda. Não precisamos de autoajuda.
Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos de ajuda do alto. E a ajuda do alto está na Bíblia e está na comunhão com Deus pelo Espírito Santo. Quando você dobra o joelho e não tem palavra, fica ali ajoelhado. Senhor, eu estou aqui porque eu não posso me ajudar. Senhor, eu estou aqui para contar minhas fraquezas. Tira um momentinho de oração. A graça nos dá uma vida cristã doce. A doce graça. Existe até um livro escrito por um grande escritor chamado Maravilhosa Graça. A Bíblia fala o Deus de toda graça que vos chamou através de Cristo. Depois de a gente padecer um pouco, Ele mesmo vai nos fortalecer, fortificar. Então, a graça anima, a graça alegra, a graça resolve nossos problemas. Temos que viver debaixo da graça. A graça de louvar, a graça de pensar em Deus, a graça de ler um versículo e como ovelha mastigar, extrair o mel da flor. Martinho Lutero disse que a Bíblia é uma campina e cada versículo é uma flor. Ele encontrou graça de ler a Bíblia. Para ler a Bíblia tem que ter a graça. Mesmo que você esteja triste, abatido por um problema grande, lê a Bíblia. Um pouco cada dia, marque um horário que você possa estar atento. Uma das maneiras de ler a Bíblia é ter disposição mental. Não leia com sono, não leia fatigado. Não, leia quando você estiver alerta. Nós temos perdido muito tempo com trivialidades, com coisas banais, com passatempos inúteis. Aqui está um manancial de nutrição para a alma. Mas nós a negligenciamos. Então, a graça, ela é doce. Diz a Bíblia em João 1,17, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então a salvação é pela graça. O que é isso? É um presente. Você recebeu um presente. A salvação. Paulo escreve a Tito, a graça de Deus se manifestou. Foi pela graça que Deus criou o mar, criou os céus, a terra e tudo que neles há. Foi pela sua graça criadora. Ele, o Deus de toda graça, ele quis criar um mundo habitável, que nós conhecemos como universo, as belezas da criação, da natureza. Você pode estudar isso no Salmo 8, e no Salmo 19, e no Salmo, principalmente, anote aí, o Salmo 104, versículo 24. Ó, quão variadas são as tuas obras, Senhor! Tudo fizeste com sabedoria. Aleluia! O Salmo 104 é maravilhoso para uma reflexão. Os salmistas, quando escreviam seus salmos, estavam muitas vezes em contato com a natureza. Quando olho o teu céu, obra do teu dedo, que é o homem mortal para que dele te lembres? Então, o salmista olhava para o céu e via as estrelas. Quando olho os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Abraão não pode contar o número das estrelas, mas o salmista, no Salmo 8, quando contempla os céus e as estrelas que preparaste. Dizem os astrônomos que uma estrela é superior à grandeza do Sol. O Sol é 1.500.000 vezes maior que a Terra. Cada estrela
tem a sua grandeza maior que o Sol. E uma estrela está distante da outra milhões de anos-luz. Cada ano-luz é 9.000 quilômetros. Ficamos estupefatos e até envergonhados de meditar em astronomia. Misericórdia. Dizem que os astronautas que pisaram na Lua ficaram meio abobalhados. Ficaram meio abobalhados de ver as belezas da criação de Deus. Mas essa é uma revelação muito pequena. Você não pode sentar debaixo de uma árvore e admirar a criação, adorar a Deus, louvar. Essa não é uma revelação completa. Deus se revela pela natureza, Deus se revela pela consciência, você tem noção do certo e do errado. Deus se revela pelas Escrituras, a sua palavra escrita, mas Deus se revelou mais poderosamente na pessoa de Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus disse para Filipe. Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus falou, quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 8 e 9. Dizem os cientistas que temos no nosso universo 140 bilhões de galáxias. E a nossa galáxia se chama Via Láctea, apenas uma. Tem 140 bilhões de galáxias no nosso universo. E em Provérbio 8, 26, vamos ler aqui um versículo. Em Provérbios 8, 26, você também pode ler as grandezas do universo no livro de Jó. Mas eu quero destacar um versículo em Provérbio 8, versículo 26. Nem do universo. Aqui está falando da eternidade, que é Jesus. A sabedoria existe desde a eternidade. Aqui se refere a Jesus, o Verbo. Antes dele criar o princípio do pó, do universo. Olha a linguagem aqui do poeta que escreveu essa mensagem, inspirado pelo Espírito Santo, Salomão. Ele é antes do pó do universo. A linguagem bíblica nos deixa maravilhado, né? Você acha a Bíblia um livro maravilhoso? Peça ao Senhor, me dê graça para ler. Me dê graça para pensar na tua palavra. No caminho, quando estou trabalhando, Senhor, guarda a minha mente de ficar vazia, porque o Senhor nos preencheu com a tua palavra. Ó Senhor, os teus pensamentos é muito rico. Um certo crente chegou para um pastor e disse assim, pastor, estou bombardeado de maus pensamentos. O pastor falou assim, olha, é muito simples. Oração ajuda. Dobre o joelho e interceda por todo mundo que você conhece. Crie um projeto útil. Se der vontade de ver um filme impróprio, simplesmente troque de filme. Substitua por coisa melhor. Um grande evangelista disse, quando aceitamos a Cristo, Deus tira o pecado nosso e substitui por coisa melhor. Cristo é melhor que o pecado. A vida é melhor que a morte. A bênção é melhor que a maldição. O doce é melhor que o amargo. A luz é melhor que as trevas. Eclesiastes, no capítulo 2, e versículo 13, está escrito assim, então percebi que há mais valor na sabedoria do que na tolice.
há mais valor na luz do que nas trevas. Eclesiastes 2:13. Então percebi que há mais valor na sabedoria do que na tolice. Há mais valor na luz do que nas trevas. Quando a gente vem para Jesus, Ele nos dá pela sua graça a doçura do Evangelho. É como Ezequiel comeu as palavras do livro, enche bem as tuas entranhas. Agora João comeu do livrinho e era doce na sua boca, mas no ventre se tornou amargo. Existe uma interpretação que quando ouvimos a palavra de Deus, a mensagem, um sermão, uma palestra, começamos a pensar numa palavra diferente do que a gente escuta no mundo, né? Você fica espantado com a palavra de Deus. Você se sente maravilhado. Aconteceu comigo quando eu entrei numa igreja evangélica, todos os jovens de terno e gravata. Eu fiquei assim, maravilhado com aquilo. Tinha o culto de novo convertido, um levantava, contava uma bênção, o outro cantava um hino. Tudo para mim era novo aquilo. Falei, onde é que eu estou? Aqui está parecendo o céu. Que lugar é esse? Eu não queria sair mais dali. Uma coisa me prendia. Não quero sair daqui. Porque o mundo lá fora não é assim. Ainda tem crente que não gosta de vir para a igreja. A igreja é um lugar doce. Aleluia. A igreja é um lugar que você sente a doçura da graça. Nos Estados Unidos, uma mulher estava com o filhinho no colo, no culto, e a filhinha começou a chorar. E a mãe deu uns tapas na filha. Fica quieta, menina. Deu uns tapas. Fica quieta, menina. Só porque a menina estava rindo para os irmãos que estavam atrás. E a mãe achava que o sorrisinho da criança estava tirando a atenção da mensagem. Não era. É que a mãe não tinha graça. A mãe estava amarga. E a criança estava na graça doce. Na doce graça de um sorriso. Veja como é que é as coisas. Bateu forte na menina. Fica quieta, menina. Para de dar risada. Então, muitas vezes, cultivamos um espírito amargo e sombrio. Os problemas da vida, se a gente não tiver cuidado, Paulo diz aos Hebreus, o escritor aos Hebreus diz, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Qual é a palavra contrária de perturbação? É paz. E qual o resultado da paz? Andar em espírito. É impossível ter paz andando segundo a carne. Porque a paz de Deus está em Cristo. Romanos 15:33, o Deus de paz. Romanos 16:20. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Os últimos versículos de Romanos. O Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Nosso Deus é Deus de paz, é Deus da graça, é uma doce paz. Tem até um hino que nós cantamos, a doce paz, é o hino da harpa, 178. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce graça, tenho doce paz. Os problemas da vida querem tirar o mel espiritual de nossa alma. O salmista tinha tanto prazer na lei de Deus, como escutamos ontem aqui o nosso pastor a trazer um estudo, que devemos servir a Deus por prazer. O salmista tinha tanto prazer,
que ele dizia assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel e o licor dos favos. E no Salmo 19, diz assim: o temor de Deus é limpo, e a sua palavra mais desejável que o ouro, e em guardar a palavra, a grande recompensa. O que acontece quando uma pessoa está se desviando para uns caminhos tortuosos e maus? Ele esquece das consequências. Tentação não é pecado. Por isso que o pecado é pior que Satanás. Satanás só tenta, mas não obriga a pecar. É por isso que o nosso eu, o nosso ego, tem que estar submisso a Jesus, a Deus. Submissão, sempre submisso, reinando sempre a humildade e a humilhação em nosso espírito. Irmãos, eu estou começando a aprender a orar em todo o tempo. Às vezes não temos tempo de dobrar o joelho, mas cultive a oração constante. Peça a Deus ajuda nos mínimos detalhes da vida. Você está triste? Fala com Ele. Se eu estou triste. Por isso, por isso, por isso, por isso. Aí Ele vai te lembrar um hino alegre. Bota para fora o hino. Bota para fora a palavra de Deus. A palavra de Deus não está presa. Aleluia. Você quer mais sofrimento que Paulo? Chicotada, açoite, perigos de falsos irmãos, oposição dos judeus, perseguição, prisão, açoites. Mas Paulo estava sempre, aprendeu a viver contente, alegre com Cristo, em qualquer situação. Irmãos, anote essa frase que me vem ao coração agora. Inclusive o pastor Walter Brunelli, ele tem um livro chamado Nos Domínios do Espírito Santo. E dentro desse livro, até dei risada que li, tem uma expressão tão simples, parece até ingênua, mas você já escutou essa expressão de algum novo convertido dizer assim, as primeiras palavras: estou muito alegre com Jesus porque Ele me salvou do lamaçal do pecado. Quem nunca ouviu essa expressão, irmãos? Estou muito alegre com Jesus porque Ele me salvou do lamaçal do pecado. Eu já cansei de escutar isso e nunca dei valor. Mas quando li o livro, eu falei, meu Deus, não tem pregação mais profunda que essa? Às vezes, pessoas que não sabem ler. Eu já vi uma senhora que não sabe ler. A minha sogra não sabe ler. E muitas vezes ela falou assim, em círculo de oração: estou muito alegre com Jesus, porque Ele me salvou do lamaçal do pecado. Medita nessa palavra, me salvou do lamaçal do pecado. Então o pecado é lama? É. O ímpio lança de si lama e lodo. Anotem o texto, Isaías 57, 20. O ímpio que pratica impiedade, ele lança de si mesmo lama e lodo. A sua garganta é um sepulcro aberto. O seu coração não tem paz. Eu já convivi com morador de rua, já evangelizei alguns deles, muitos, e tentei recuperar alguns para a igreja. Consegui alguns. Mas a boca dessa gente é muito suja. Mas Jesus, quando salva, limpa tudo, né? Limpa de dentro para fora. A pessoa começa a ter autocontrole no falar, no pensar, no olhar.
o domínio do Espírito Santo, quebrantando as forças da carne. Como diz lá no Salmo 75, 10, a força dos justos serão exaltada, mas a força dos ímpios serão aniquiladas. Salmo 75, veja como é bom a graça de Deus, irmão. A graça nos exalta. Nós que amamos a justiça e nos deleitamos na palavra da justiça, somos exaltados. Irmão, uma vez me perguntaram, Augusto, o que você mais pede para Jesus? Eu falei, que ele renove minhas forças. Só isso. Eu falo tanta coisa com Jesus, mas não esqueço disso. Senhor, agora eu quero fazer aquela oração que eu sempre faço. Renova minhas forças, renova minhas forças, renova minhas forças, renova minhas forças. Eu falo, até que sai uma gota de lágrima. Essa oração eu consigo chorar. Salmo 75, 10. Todo o orgulho dos ímpios abaterei, mas as forças dos justos serão exaltadas. Se você é um crente que ama a justiça, um obreiro, amanhã é terça, quarta, quinta, sexta, a tua força vai sempre aumentando, como águia. Porque a águia vai envelhecendo e você nunca vê esqueleto de águia no solo. Se subirmos as mais altas montanhas, o esqueleto da águia está lá em cima da montanha. Ela não morre embaixo, ela morre lá no alto. Isso nos ensina que a cada dia andando com Cristo, as células do nosso corpo vão morrendo, mas estamos subindo como águia. E no nosso último suspiro, Jesus nos recolhe. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. E o verso 29. Ele dá esforço pela sua graça ao cansado. O que um homem cansado faz? Nada. Mas a graça o esforça a fazer um pouquinho mais, né? Dá esforço ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Tem momento na nossa vida que nos falta força. Força mental, psíquica, emocional, espiritual. Às vezes a gente se concentra em tanto problema que vai minando nossas forças. Mas lembre-se, a graça, a doce graça, multiplica as forças daquele que não tem nada. Chega para Jesus e fala, Senhor, tenho nada. Eu não tenho nem 5 pão e 2 peixinhos. Aquele menino que André mostrou para o Senhor tinha 5 pão e 2 peixinhos. O Senhor podia multiplicar. Mas eu não tenho nada. O Senhor vai multiplicar do nada? Vou multiplicar do nada. Se você entregar na minha mão. Nós, obreiros, não temos nada. Augusto, você memorizou tanto versículo, eu não tenho nada. Nós, obreiros, não temos nada. Nada, nada, nada. Mas, ao mesmo tempo, temos, né? Aleluia! O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciam boa nova. Salmo 68, 11. O Senhor dá a palavra. E grande é o exército daqueles que anunciam a palavra. Tudo vem de Deus. Sabedoria, inteligência, o trabalho. Você vê como é que é a sabedoria de Deus? Nos mínimos detalhes da vida. A sabedoria de um eletricista, trocar a fiação de uma casa. A sabedoria de um pintor, que não deixa pingar muitos respingos do chão. A sabedoria de um geólogo, que estuda a terra.
a sabedoria de um biólogo, né? Que estuda coisas relativas a animais e natureza, zoólogos, tantas profissões maravilhosas, né? Médico, dentista, advogado, feirante. O feirante, meu pai foi feirante, taxista, né? Você que trabalha em Uber, facilita a viagem de muita gente para o trabalho, para as responsabilidades. Tudo isso é dom de Deus, dom da graça. Mas a graça maior é o pagamento de nossos pecados. Alguém pagou nossa culpa. Os psiquiatras dizem que o homem culpado, ele se destrói. Como é ruim viver na culpa. Salmo 68, 21. Diz assim sobre a culpa, Salmo 68, 21. Meu irmão, não viva um minuto com culpa. Salmo 68, 21. Deus esmagará a cabeça de seus adversários e o crânio cabeludo do ímpio, daquele que permanece em suas culpas. Salmo 68, 21. Deus esmagará a cabeça dos seus adversários, o crânio cabeludo daquele que permanece em seus pecados. Em outra versão, aquele que anda em suas culpas. Daniel era fiel e não se achava nele nem vício, nem culpa. Irmão, a culpa, a consciência culpada é o maior inferno na terra. E se não resolver isso, vai ter o inferno eterno. A culpa na consciência. Vamos viver livre de culpa. Muita gente não perdoa a si mesmo. São problemas psicológicos. Mas a palavra de Deus mostra que tem alguém que perdoa a culpa, que limpa o coração de mancha, limpa a nossa alma de toda mancha. O sangue de Jesus perdoa pecado, tira a culpa, aleluia, e limpa a alma de toda mancha. E nos torna mais alvo que a neve, não por nosso mérito, mas pela sua doce graça. O tema dessa mensagem, a doce graça, que nos alcançou, que nos perdoou em Cristo. E agora, no dia a dia, temos que caminhar pela fé, sempre tendo o gosto, a alegria, o sabor da palavra de Deus, que docifica o nosso espírito, né? A Bíblia tira mágoa, a Bíblia tira rancor, a Bíblia é conteúdo, a Bíblia é a nossa firmeza, a Bíblia é o nosso manual de leitura. Memorize tudo que puder, e quando tirarem a Bíblia da sua mão, não tem problema, já está no coração. No coração, não na mente. Santo Agostinho tinha a Bíblia na mente, mas não deixava seus pecados. Um dia, que leu a Bíblia da sua mãe, mandando deixar a vida dissoluta, ele se converteu. A Bíblia entrou no coração e deixou de viver vida torta para viver vida reta. E se tornou, depois de Paulo, um dos maiores teólogos do cristianismo no século V, depois de Cristo. Agostinho, argelino da Argélia, África francesa, se tornou um grande teólogo que enriqueceu a literatura cristã no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe, que essa doce graça possa te alegrar, né? Que as palavras de Deus sejam doces na sua boca, na sua vida. Ouça a palavra de Deus com desejo de crescimento espiritual, de maturidade, enfim,
Não dá para descrever o que é o cristianismo. Temos que experimentar, né? Pedro falou, desejai o leite, se é que já experimentasse que o Senhor é benigno. Experimentamos que ele é bom, né? O leite é bom, é forte, é nutritivo. Vamos continuar bebendo, né? Ele vai nos dando graça e crescimento até o dia final. Oremos. Senhor, obrigado por essa palavra, doce graça. Senhor, a tua graça é tudo. Paulo diz que em Romanos 6,14, que o pecado não terá controle na nossa vida porque estamos debaixo da graça. Nos ajuda a não sair debaixo da tua graça e misericórdia. E se a gente tentar querer sair, nos segura com a tua forte mão e nos dá vigilância mais constante pela tua graça. Te agradecemos por tudo, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.